Vou glória. Saúde da igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz com Jesus? Amém. Deus santo, aleluia. Ó, gente, o IVA é por conta dela. Eu fui só do Pará, tá? Paraíba. Só do Pará. O IVA é por conta dela. Deus é bom, não? Louvado seja o nome do Senhor. Uma manhã abençoada. Uma noite coroada, né? Não pode não. Porque o Senhor está no nosso meio mais uma vez, amém? E essa campanha, Deus já está fazendo aí coisa diferente, né? Para falar a verdade, Deus colocou um negócio meio novo na minha mente, no meu coração, né? A respeito de conhecer, né? E hoje foi feito algo diferente, né? Claro que já houve outras vezes, né? Mas o tempo passou. Essa cordialidade, esse abraço de cada um aqui hoje, foi muito bom. Aí o pastor perguntou: quem conhece, né, Jesus? A mulher do fluxo conhecia Jesus? Não, só nem escutou falar. Mas ela creu e se aproximou, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A campanha está baseada onde, gente? João 8:32. Opa, a igreja que acompanha é bom assim, né? Participa. Participa. E o que diz a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Parece simples, não? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Prazer. Meu nome é Paulo. E aí? O fato de você se apresentar para alguém, você conhece essa pessoa? Não. Pode tomar centro de igreja. Na verdade, esse meu nome é Bob é uma fala de um filme antigo. De um paciente que ele tinha problema de memória. Era memória temporal. Passava 30 segundos e esqueceu e voltava. Meu nome é Bob. Se apresentava novamente, né? Tem pessoas que conhecem hoje, aí já posta na rede social. Relacionamento sério. Vocês vão ver que a Bíblia nos ajuda a entender que para conhecer alguém não é assim tão fácil, amém? Se nós fôssemos falar de sabedoria, de conhecimento, quem seria o homem de referência? Não é? No entanto, ele conhecia tanto que no final se desviou, né? Por isso que existem alguns parâmetros para você usar aquilo que você aprende. Se você deixar subir, com certeza você vai se desvirtuar. Você vai acabar se perdendo. E Salomão teve a oportunidade de reinar. Pegou um reino consolidado, guerra até ali. Ele reinou 40 anos sem guerra. 40 anos de reinado de Salomão, não houve guerra em Israel. Será que ele tinha sabedoria? Né? Tem uma fala que diz que quando há o confronto, é porque acabou a habilidade de conversar. Então a agressão normalmente é praticada por aquelas pessoas que não têm argumento. Amém? Então nós precisamos exercitar esse tipo de coisa. Primeira bucha que ele pegou, duas mulheres disputando, né? O filho. Será que ele recebeu só a sabedoria de Deus? Ou ele conseguia
Porque qual que é a mãe que vai permitir que seu filho seja cortado ao meio? Porque a palavra de Deus, ela é muito séria, né? E tem muita sabedoria para a gente. Se você buscar, você vai encontrar a resposta para tudo. Então, naquele momento, tem um ditado que diz que aquele que ama, só isso? Mas aquele que ama, liberta, na verdade. Aquele que ama, liberta. Porque você pode até tentar que uma pessoa te trate bem, que tenha consideração por você, mas amar de verdade, você pode? Se você forçar uma pessoa a te amar, usando os subterfúgios para ter essa atenção, no momento que você abrir mão, o que vai acontecer? Embora. Acabou o filezinho, acabou a farofinha, então foi partir. Então, normalmente as pessoas, se não for por amor, vai ficar por interesse. E é triste as pessoas que usam desse subterfúgio de ter alguém ao seu lado apenas por interesse. Né? E é dos dois lados, tanto o que quer quanto o que fica. Amém? Eu vou abordar essas três palavras: conhecer, verdade e liberdade. Palavras simples, né? Mas no nosso dia a dia, qual que é o que acontece no nosso dia mais comum? É lidar com pessoas que nós conhecemos, sim ou não? Sim. E convivendo com essas pessoas, qual que é o parâmetro que dificulta demais um relacionamento? A verdade. Duro é você lidar com uma pessoa que mente, que não tem compromisso. Ela fala na sua frente uma coisa, virou as costas, já é outra. Pior coisa que existe. E liberdade? De repente você está num relacionamento que você não tem liberdade de falar o que você pensa. Então você é cativo, prisioneiro da sua própria casa. Você não pode se manifestar, falar exatamente o que você, porque você vai magoar aquela pessoa que convive com você. Seja esposo, seja esposa, seja filhos. Tem filho que não aceita correção. Aí você tem que estar sempre ali, dando alguma coisa para que ele possa te obedecer. Não tem sentido esse tipo de coisa. Né? Então são três palavras simples, mas de um profundo, quando a gente entende o significado dela. Conhecer, eu fui buscar, é perceber, compreender, integrar e aplicar a nossa realidade, tanto externa quanto externa, tanto interna quanto externa, de uma forma consciente. Amém? Então, como desenvolver conhecimento? Através da percepção, através da compreensão. Não adianta nada nós estamos aqui falando de um texto, de uma passagem bíblica, sendo que bate aí entra aqui, sai ali, e não acrescenta nada no seu coração. Você não entendeu, você não teve compreensão da mensagem que foi passada. Então, compreender é fundamental no processo de desenvolvimento do conhecimento, né? A memória de aprendizado. O que é memória de aprendizado? É quando você ouve, entende e pratica. Aí isso é memória de aprendizado, né?
A palavra de Deus diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, né, é comparado a quem? Ao insensato, não é? O autoconhecimento. Tem pessoas que não sabem o seu limite, né? A palavra de Deus ensina o que a respeito disso? Examine-se a si mesmo, o tempo todo. Aí, por fim, vem a sabedoria. Quem é que alcança a sabedoria? Foi falado aqui hoje de Nicodemos. Ele era um estudioso, né? Ele era mestre. Quando você manifestar sabedoria, é porque você já passou todo aquele processo de aprendizado. Amém? Então, eu sempre falo que nós somos formados pelo quê? Pelo que nós enxergamos, pelo que nós ouvimos e pelo que verdadeiramente nós fazemos. Amém? Então é ver, ouvir, sentir, viver. Viver é aplicar, né? Realizar aquilo que você está aprendendo. Amém? A compreensão é quando você organiza aquilo que você está ouvindo, né? Quando você interpreta de forma coesa aquilo que você está ouvindo, né? Então entra também aqui a razão, né? E a busca. Qual a razão de você fazer um estudo, de você aprender uma profissão? Você tem que ter um objetivo, sim ou não? Agora, a razão de você fazer, qual que é? O que te move todos os dias a levantar? Não é a fé? O cristão é movido pela fé. E a palavra diz que sem fé é impossível. Amém? A memória do aprendizado é um conhecimento consolidado, né? Retido, relacionado com outras pessoas e aplicado na prática. Amém? O autoconhecimento é conhecer e voltar-se para dentro, entender as emoções e os limites. Não adianta você achar que você cursou hoje, você faz um curso de piloto. Você vai entrar no avião e vai sair pilotando? Vai ter que ter um tempo de experiência, né? Glória a Deus. Sabedoria é o estágio mais maduro do conhecimento. É saber usar o que aprendeu de forma equilibrada, ética e útil para a vida. Aquele homem que construiu a casa na rocha, será que ele conseguia entender as intempéries? Ele sabia que no deserto havia chuvas torrenciais, rápidas. De repente o sol fechou o tempo de chuva. Construiu na areia, vai embora ou não vai? Agora na rocha não. Pode bater água, pode bater o vento, que vai ficar. E você está firmado aonde? Louvado seja o nome do Senhor. A síntese da palavra conhecer é perceber, compreender, integrar e aplicar a realidade, tanto interna quanto externa. Já falei isso, né? E no processo de aprendizado, nós vamos nos envolver com quem? Vai ter alguém à frente te ensinando? Vai ter alguém? Vai ou não? Ou você vai aprender sozinho? Hoje tem, né? EAD. Aí você fica de frente com a máquina e consegue ali algum conhecimento. Mas é normal ter sempre uma pessoa à frente instruindo alguém, né? Quando nós nos relacionamos interpessoalmente, isso pode comprometer a nossa vida? Pode ou não? Dependendo da pessoa com quem você está se relacionando, você corre um sério risco de se perder, de aprender coisa que não é bom para você. Então, cuidado com quem você se relaciona.
Tem um caso recente de um lutador de jiu-jitsu. Sério, Mica Galvão. Quem nunca ouviu falar? Ele é um fenômeno. Ele é um amazonense. Por que eu conheço? Porque eu gosto de artes marciais e o meu neto também se interessa. Sim. Sempre gostei. Eu só nunca coloquei um pôster de Bruce Lee na minha casa, mas eu admirava ele, eu admirava. O Mica Galvão, ele já conquistou tudo quanto foi título de jiu-jitsu, até na categoria do peso pesado. E ele autorizou uma investigação contra o pai dele sobre uma acusação de abuso de adolescente. Imagina, um filho autorizar uma investigação contra o pai. O pai é a pessoa mais confiável, porque você tem que ter relacionamento. Como que você vai duvidar do seu pai, da sua mãe? Nós passamos a vida inteira falando, filho, ele não é o seu amigo, eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. Por isso que eu cuido de você, quero saber onde que você está, onde que você foi. É assim ou não é? Eu te amo. Eu ouvi até um pastor falando que nós somos capazes de dar a vida pelo nosso filho. Tem pessoas que chegam a esse extremo. Mas será que resolve? O sacrifício já foi feito, né? Jesus é o sacrifício perfeito, nós não precisamos de nada. E Deus não se agrada de sacrifício. Ele diz que é melhor obedecer Que sacrificar. Amém? E a palavra de Deus ensina nós a respeito do quê? A respeito de ver alguém. Quando Samuel foi ungir a Saul, você vê o... Não, ele estava indo para ungir na casa de Jessé. O homem vê pela aparência, sim ou não? Sim. Mas Deus Pelo coração. e a mente. Ele conhece a razão da qual você está se aproximando dele, amém? E quando nós agimos pelo coração, o que a palavra diz? Que o coração é e perverso, sim ou não? Sabe o que a palavra diz também? Que nós devemos ser astutos. O que é astuto? Ficar esperto, sim ou não? Não confiar em tudo que você ouve. Não confiar em tudo que fala para você. Então, ser astuto como a serpente, mas sem maldade. Amém? Sem maldade, como as pombas. Amém? Segundo a Bíblia, para conhecer alguém, ela ensina o quê? Que nós temos que comer uma saca de sal, sim ou não? Oi? Para conhecer alguém não tem que comer assim. Oi? Também, não é? Será que demora? Eu não sei quanto pesava a saca de sal naquela época. 2 quilos, 3 quilos? É? Você come um saco de sal uma semana? Eu estava pensando nessa palavra, eu estava cozinhando e pensando nessa palavra. Fui fazer um ovinho mexido para mim, eu peguei uma pitadinha de sal. Meu Deus do céu, quanto tempo demorar mexendo o ovo com esse sujeito aqui para conhecer ele? Então vai demorar. Oi? O sal é? Está popular? Amém. Na Bíblia, o sal é um ingrediente importantíssimo, sabia? Ele não só tempera, mas ele conserva os alimentos, amém? O livro de Jó 6,6 fala a respeito disso.
Portanto, o sal lembra a conservação da fé que recebemos no batismo. Amém? A conservação não é um mero, não pode ser simplesmente você estocar. Você tem que compartilhar. Amém? Não basta ter, mas sim usar. É chamado a partilha, né? O sal preserva e mantém a integridade. A expressão comer sal significa companheirismo, amizade, aliança, conforme Esdras 4,14, fala de amizade. Em Números 18, 19, fala que é um pacto perpétuo. Deus fez um pacto perpétuo com Israel em cima do sal. 2 Crônicas 13:5 fala de aliança. Desse modo, até hoje, se fala que para conhecer alguém é preciso comer um saco de sal junto. Daí também, os sacrifícios oferecidos a Deus eram temperados com sal, como sinal de aliança, conforme Levítico 2,13, Ezequiel 43:24. Inclusive, o incenso, conforme Êxodo 30:35. E as crianças recém-nascidas, você sabe que o inimigo não é cortado, sim ou não? Ele corta um certo tamanho e leva um tempo para ele cair. Então eles passavam saloura para não apodrecer, para não criar bicho. Era uma forma de eles, asepsia, né? Era a asepsia que eles faziam. Hoje nós temos vários medicamentos, né? Ali tem uma enfermeira que pode falar isso. Você passa algum produto ali para não infeccionar no umbigo, né? Álcool. Eu sou pai, eu nunca fui mãe. Amém? O homem nunca vai ser mãe. Por mais que queira dizer que o homem é mulher. Amém? O sal também purifica. Você lembra de quem foi que purificou as águas? Sério? Foi Eliseu ou foi Elias? Segunda Reis 22, 19 a 22. Amém? Então conhecer alguém não é da noite para o dia, amém? E a verdade? A verdade tem alguns requisitos, né? Ela precisa ser autêntica. A verdade é genuína e não maquiada, não manipulada. Vocês lembram no Velho Testamento? Se alguém tivesse uma questão contra você, e pegassem duas pessoas que testemunhassem aquela sua argumentação, era tido como verdade. Amém? Será que essas pessoas podem ser compradas? Pode, por Deus. Vocês lembram de algum exemplo disso? Tem alguém que gosta de Nabote aqui. Nabote, ele se recusou a abrir mão da sua vinha. Pegaram pessoas e falaram contra Nabote, para que ele pudesse ser condenado e levado à morte. Amém? Então, a verdade tem dois lados, sim ou não? Será que é uma questão de ponto de vista? Vai? Não adianta você discutir comigo. Isso aqui é um 6. Não. Isso aqui é um 6. Mas para mim é um 9. É relativo ou não? Eu sei que você ficou olhando ali. Você acha que eu não tenho razão? Mas isso aqui é um 6.
ponto de vista ou não? É o 6 para mim. Você tomou o quê? Oi? Você está falando que é 9? Não é 9. Ah, o que você acabou de colocar 9? É o 6. Ou você? Que negócio é esse que muda toda hora? Pastor, é o 6. Quem tem compromisso com a verdade? Hã? Muda de opinião o tempo todo? Então, quando você for afirmar alguma coisa, você tem que ter base, sim ou não? Então, a verdade tem que ser autêntica, amém? Genuína, não manipulada. Ela tem que ser fiel. Refere-se à lealdade de Deus na sua palavra. Deus é fiel a mim? A mim? A sua palavra, sim ou não? Glória a Deus. E a verdade tem que esclarecer. Amém? Paulo disse assim, que deveria haver dissensões entre o povo, para que a verdade viesse a todos. Amém? Então a verdade é esclarecedora. Por isso que fala que a palavra liberta. Né? Conhecer a verdade liberta. Amém? Glória a Deus. Tem tanta coisa. É um estudo muito profundo, né? A Bíblia ensina que a verdade é um atributo essencial de Deus. Amém? Ensina também que a verdade deve ser combinada com amor. Tudo bem, é verdade. Mas você vai prevalecer contra o seu irmão, de repente, por conta daquilo que você acredita? Ou vai haver misericórdia no seu julgamento? Todos nós estamos sujeitos a engano, a erro, sim ou não? Então tem que haver misericórdia quando você se confrontar com situações de juízo. Amém? A verdade também, na Bíblia mostra um caminho para a liberdade. A verdade liberta. Seguir a verdade da Bíblia pode levar à vida eterna, sabia? João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Amém? Uma só fé. Oi? Um só batismo. Um só Deus, né? Amém? A verdade da Bíblia, ela personifica Jesus Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Existe verdade absoluta? Quem aqui é o dono da razão? Deus, Jesus, né? Somente Ele. Amém? A verdade é como revelação. A verdade é revelada através do quê? Através da palavra. Né? A palavra como liberdade, João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E em Efésios ensina que devemos falar a verdade em amor, promovendo um ambiente de sinceridade e respeito nas relações interpessoais. Amém? Amém. Glória a Deus. Além da verdade, há outros conceitos fundamentais para nós entendermos a palavra de Deus.
Nós temos que ter fidelidade, tem que ser com justiça e com sabedoria. Amém? Fidelidade de Deus é uma expressão da verdade. Ele é fiel às suas promessas, à sua palavra. A justiça de Deus é baseada na verdade. Em Salmos 89:14, lemos que a justiça é o juízo. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. A sabedoria bíblica é fundamentada na verdade. Em Provérbios 1:7 ensina que o princípio de sabedoria é temor a Deus. Senhor, será que a gente viver na verdade vai influenciar o nosso dia a dia ou não? Se você vive na verdade, você concorda que você está mais sujeito a vitórias do que a derrotas? Amém? De que forma nós podemos exercitar essa verdade? Aqui tem 4 aspectos, né? Que é o diálogo aberto, né? Em conversas, busque ser honesto e claro. Isso não apenas promove relacionamento saudável, mas também reflete a verdade de Deus, né? O autocuidado, que é a reflexão, a autorreflexão, né? E o arrependimento quando necessário. Reconhecer que os nossos erros é um passo importante para viver a verdade. Tem pessoas que não admitem que errou. Conhece pessoas assim, não? Está sempre certa? Eu ouvi aqui outro dia que a mulher quer sempre ter Razão. A mulher sempre é. A mulher sempre tem razão? Eu não concordo. Você pode até ficar quieto, para não haver confronto, né? Deixa a poeira baixar. Naquele momento do travesseiro, meu bem, é bem assim. Você estava nervosa, né? Achar um jeito de conciliação. Na comunidade, participe de grupos de estudo bíblico, na comunidade ou comunidade de fé, onde a verdade é ensinada e discutida. Isso fortalece a compreensão e a aplicação. Adianta você conhecer e não compartilhar? Adianta? Porque tudo que você sabe, se você não passar para frente, o que vai acontecer? Hoje nós tivemos exemplo aqui, né? Na escola bíblica. Pessoas já pregando 10 minutos, 15 minutos. Pegou uma vez, engasgou, ficou nervoso, gelou, quis correr. Tem um aqui que tem aquele síndrome de Jonas. É você hoje? Não, não é eu, é. Até lembra o jardim do Edson. Foi você? Não, foi ela. Foi a cobra. Não, não foi ela, foi a cobra. O empurra, né? Então nós temos que compartilhar conhecimento. Eu, infelizmente, houve um momento que com tudo que eu aprendi, eu tentei passar, mas não consegui. Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Você não pode forçar ninguém a fazer o que você quer. Tem que querer. E Deus é assim nas nossas vidas, amém? Deus não pega você, põe na corrente e fala, vai ser assim. Se Ele quiser, claro, vai acontecer conforme Ele quer, mas Ele não é. Ele é justo. Amém? Amém. Ele faz se você quiser. E o nosso aniversário? Ele vai. Se tiver brecha, Ele e destrói tudo, amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouco de liberdade. O conceito de liberdade é no sentido de ter a capacidade de agir com consciência. Você ser livre, você pode fazer o que você bem entender? É assim? Então é agir com consciência, responsabilidade, sem estar dominado por forças internas ou externas, né? O que pode comprometer a nossa liberdade? Já foi falado, né? De repente, num relacionamento, você não tem a liberdade de falar o que você pensa. Então é medo.
né? Os vícios, os impulsos, né? Imposições, manipulação, né? Vantagem financeira. Amém? Será que nós podemos ter liberdade sem uma vida de santidade? Podemos? Não. O que é santidade? Está separado do mundo, do pecado, das coisas erradas. Não é verdade? Porque a palavra de Deus diz lá em João 8:34 que diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Então aquilo que te domina te escraviza ou não? Então você não é livre, você é escravo daquilo que te domina. Por isso que foi força a questão de você consagrar alguma coisa para Deus no decorrer dessa campanha. O pastor colocou só os domingos. Eu já radicalizei, falei, vai ser até o fim. Já estou sentindo ser feito. Mas é para a glória de Deus. Você não pode fazer nada por sacrifício, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Não adianta você fazer voto de tolo. Fazer voto e não cumprir, Deus não se agrada, amém? Amém. Então vá sempre se analisando, isso eu posso, isso eu não posso, e fazer aquilo que vai agradar a Deus, amém? Então a liberdade interior é o domínio próprio, amém? O que é domínio próprio? Não é um dos frutos do Espírito? Se eu pisar no seu pé, qual que vai ser a sua reação? Muita dor, ou reagir, né? Agredindo também, sim ou não? Aí é onde entra o domínio próprio. Você me machuca, mas eu vou segurar, né? Mas tem gente que fala assim, ó, esse lado eu fiz converter, isso aqui não. A outra face. É convertido, não. Se você não tem liberdade, você pode escolher? Não. A liberdade de escolha, né? Aqui eu coloco o livre-arbítrio. Tem pessoas que não concordam que exista livre-arbítrio, uma vez que para você seguir a Deus, para você servir a Deus, você vai ter sempre que fazer o quê? O que é certo, sim ou não? Mas se existe o livre-arbítrio, ou se não existe o livre-arbítrio, porque tem tantas pessoas que não fazem a vontade de Deus. Então existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. No meio da igreja. Se a Irmandade não quiser servir, alguém pode forçar ela a servir? Não, mas eu não. Mas ela sabe a consequência, sim ou não? Sim. Por isso Deus é justo. Amém? Ele dá a liberdade de você amá-lo ou não. Você quiser hoje não. Oi? Você quiser. Sim. Existe consequência dos seus atos? Sim. Quem planta, Pode. se plantar raiva, vai colher tempestade, sim ou não? Mas se plantar flores, Flores. que flores têm espinho? Algumas não. Algumas têm, né? Olha lá, falou de planta, tem pessoas aqui que amam planta, né? Glória a Deus. Aqui falando de escolha, né? É o poder de decidir entre caminhos. Olha só. Decidir entre caminhos reais.
Existem várias opções no dia a dia, sim ou não? Existem várias maneiras de fazer as coisas, sim ou não? E para a vida eterna? Só um caminho. Tem dois caminhos? Não. Um caminho de verdade. Só um. Amém? Então nem todas as escolhas é tomada com liberdade. Muitas vezes é por opção. Né? Você não tem opção, é aquilo lá. Se não for ele, é ele. E aí? Então que seja ele. Se não for o capeta, é o filho dele. E aí? Então, se você escolher sob pressão ou por ignorância, por dependência, a sua liberdade fica limitada ou não? E é comprometida ou não? Então, não se deixe influenciar. Lembra? Eu preciso calar menos. Amém? Amém. Agora, será que você vai conseguir entender a voz do Espírito Santo? Hã? Como que você vai saber que é Deus falando com você? Traz paz no coração. Oi? Traz paz, refrigério, né? Não põe você em conflito, não é verdade? É baseado naqueles 3 princípios, né? Bom, perfeito. Amém? Quanto seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Esaú fez aquela opção entre a primogenitura e o prato de mentira, ele estava pressionado ou não? Não. Ele não estava pressionado? Tá com fome. Ele passou o dia inteiro caçando, não pegou nada, estava. É uma escolha. Tá com fome. Né? Estava com fome. Mas foi pressionado. Não? Olha a diferença. Esaú abriu mão de algo que Deus tinha para ele, sim ou não? E na morte? Mesmo diante da morte, ele não cedeu. Então é isso que nós temos que fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão é seu. Não partilhe. Não divida. É para você. Para que você possa exercer a glória de Deus no meio do povo. Amém? Amém. E a nossa liberdade tem que ter propósito. Amém? Amém. Liberdade não é ausência de direção. Amém? É escolher conscientemente um caminho que faça sentido. Quem não tem direção acaba sendo levado por qualquer coisa. Sim ou não? Se você não sabe o que quer, qualquer um vai te convencer. Vai te levar por bem entender. E isso não é liberdade. Amém? Amém. Será que aqui tem um parâmetro? Que nós temos a liberdade de fazer projetos, sim ou não? Você pode sonhar, Pode. querer, sim ou não? Mas a Bíblia ensina nós a respeito de escolher com prudência ou desenvolver com prudência. Olha lá, Lucas 14, do 25 ao 33, diz assim, ó. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, não, é uma pergunta na verdade. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para começar? Pois, se começar e não completar, ficar apenas nos alicerces, ficará sem dinheiro
e todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar o potencial do seu exército? Como é que você entra numa briga sem saber se você pode ou não vencer? É verdade? Da mesma forma, ninguém pode tornar-se meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Amém? Nós podemos ter propósito, nós podemos ter plano, mas sem Deus na direção, nós somos passivos de falhas, né? De erros. Diante das falhas, diante dos... Nós devemos desistir? Não. É comum ou não as pessoas encontrar barreira e já abrir mão de desistir? É comum? Tem pessoas que não conseguem levar nada para frente, porque ela não persiste, ela não continua o que acontece. Nunca vai chegar a lugar nenhum, sim ou não? Mas quando você coloca Deus à frente, o que acontece? O que a palavra de Deus fala? Oi? Orar? Agindo Deus? Seus projetos precisam estar pautados na vontade de Deus, amém? Oi? Já passou? Amém? Então nossos projetos têm que ter uma razão. E a razão da nossa fé, quem é? Jesus Cristo, o Senhor não? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Amém. E tudo que foi pregado é verdade? Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e sobre ti tenha misericórdia. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas